Olá pessoal, meu nome é Hudson, eu sou instrutor técnico de redes aqui da Intelbras. Nesse vídeo vou apresentar para vocês o nosso produto APC 5M90, que é um base station que opera em 5 GHz. Ele tem uma antena integrada MIMO 2x2 de 18 dBi de ganho. Então nesse vídeo vou apresentar um pouquinho do hardware, do software e todo o processo de instalação do equipamento, desde a retirada da caixa, quais são os equipamentos que vêm ali dentro, a conexão dos cabos e também como fazer o gerenciamento web do equipamento. Bem, ele é uma base station. Ele tem uma antena integrada setorial com um ângulo de abertura de 90 graus. A potência de saída do equipamento é de até 29 dBm. Ele possui um robusto enclosure compatível com índice de proteção 66 e 2 anos de garantia. Foi projetado para aplicações ponto a multiponto e o seu software ele pode operar tanto em modo bridge como em modo roteador. O processador que nós temos aqui, ele tem 500 MHz. Ele entrega processamento de pacotes de até 60.000 pps. Entrega também um throughput efetivo de até 180 megabits por segundo. A interface de gerenciamento web para você configurar, ela é extremamente fácil de utilizar. Ela inclui ferramentas como o Site Survey, o alinhamento de antena, agendamento de reboot, analisador de espectro. Além disso, é compatível com o WNMS, que é um sistema que faz o monitoramento e o gerenciamento da tua rede wireless. Além disso, o protocolo proprietário iPool, baseado em TDMA, ele otimiza ao máximo a largura de banda com a menor latência possível. Como ele consegue isso? Bem, ele faz isso eliminando o tradicional problema de perda de dados e colisão de dados, atendendo cada cliente sequencialmente, uma estação por vez. Quando você adquire o equipamento, ele chega para você assim numa caixa, contendo o próprio equipamento, um guia de instalação para você ter uma instalação bem sucedida, um injetor PoE com o seu cabo de alimentação e os parafusos e o suporte para fixação do produto numa torre ou uma haste em campo. Para fazer a instalação em bancada, com o objetivo de configurar o seu equipamento antes de levá-lo para campo, o primeiro passo é alimentar o injetor PoE. Então liga ele na tomada, verifica os LEDs aqui se acenderam. O segundo passo é ligar um cabo UTP, aqui da saída do injetor PoE, onde está escrito PoE, até o próprio equipamento. E depois você liga um cabo aqui da saída de LAN do injetor PoE até o seu computador. E está pronto para fazer a configuração então. Então vamos agora para a interface de configuração web do meu equipamento. Para acessar a interface de gerenciamento pelo navegador, certifique-se de que a sua interface de rede está configurada com o IP fixo na rede 192.168.2.0. Esse IP pode ser o 2.65, por exemplo, que é o que eu estou utilizando aqui para gravar esse vídeo para você. Feito isso, basta digitar na barra de endereços do navegador o IP padrão do rádio, que é o 92.168.2.66. E o usuário e senha que vem definido por padrão é admin01. Logo que você entra no sistema, é necessário aceitar os termos da Anatel. Para isso, leia as informações e em seguida clique aqui em Eu aceito. Deixe selecionado o país Brasil aqui, caso esteja dentro do território brasileiro. Feito isso, é clicar em OK e ir adiante. Como é que funciona a interface de configuração aqui dentro? Bem, se você precisar, existe essa opção aqui de alto contraste. Toda a configuração é composta de abas e subabas e os botões de aplicar, descartar, salvar e aplicar e logout, que ficam aqui em cima. Toda a configuração pode ser feita dentro das abas e nelas nós não temos botões de salvar aqui embaixo, ou seja, ao final da configuração é que você vai salvar e aplicar usando esse botão aqui em cima. As abas começam aqui por status, onde temos informações para consulta. Essa opção aqui, ela é dividida em informações, rede, wireless, gráficos, rotas e tabela ARP. Aqui em informações, nós temos informações do sistema, informações da wireless, que é a interface sem fios, informações da Ethernet, que é a rede cabeada. Aqui em rede, nós temos informações sobre as interfaces de rede do equipamento, tanto cabeada quanto sem fios. Em wireless, são exibidos os rádios conectados pela rede sem fios, mostrando o MAC, o sinal em dBm, a relação sinal-ruído, taxa de transmissão de dados em megabit por segundo e o tempo que o rádio está conectado. Aqui em gráficos, o sistema me mostra dois gráficos, um para cada interface de rede, a sem fios e a cabeada, mostrando para cada um
em quantos megabits por segundo encontra-se o tráfego de rede de entrada, em amarelo, e de saída, em azul. É um gráfico, então, bem útil para dimensionamento de enlaces. Uma métrica muito usada também para fazer um plano de capacidade aí da tua rede. Nas rotas, o sistema exibe uma tabela de roteamento. E logo em seguida, nós temos a tabela ARP, que é uma tabela que relaciona os endereços físicos com o endereço MAC e o endereço IP de cada equipamento que está conectado ao meu APC 5M90. Percebemos então que é aqui nessa aba de status que nós vamos verificar como está o nosso enlace. Isso ajuda muito a resolver algum tipo de problema que nós temos aí com o nosso enlace. Fazendo um troubleshooting aí, né, encontrando informações que vão te levar para a solução do problema. A outra aba, como o nome sugere, nós temos configurações. Então é aqui que você vai alterar e definir o comportamento do teu equipamento, tanto na questão de rede, como o modo de operação, configurações de IP, configurações da Ethernet, mapeamento de VLAN para cada SSID e gerenciamento via VLAN, quanto configurações de wireless, como o modo de operação também, o SSID, o canal, a segurança e a criptografia, a potência e dentre outros. Temos aqui em cima também as configurações de access points virtuais, regras de acesso para você fazer o bloqueio ou a liberação de clientes pelo endereço MAC, o controle de banda, que pode ser um controle total ou por IP, o redirecionamento de portas para modo roteamento e as rotas estáticas. Depois que eu fiz toda a configuração, temos aqui também alguns serviços, como o nosso sistema de gerenciamento wireless WNMS, alguns alertas do sistema, o protocolo de gerenciamento de redes SNMP, NTP, que é o relógio do sistema, acesso SSH modo texto, HTTP, Autodiscovery para modo cliente e o Ping Watchdog. Aqui nós temos as configurações de sistema, tais como as configurações do equipamento, funções de sistema e a conta administrativa. Contemplando também aqui visualização dos logs, configuração dos LEDs externos do equipamento e as atualizações de firmware. Aqui nessa última aba aqui, nós temos 6 ferramentas bem interessantes para você. Nós temos o alinhamento de antena para auxiliar você a fazer o alinhamento da antena quando for fixá-lo em campo. Temos o Site Survey, que te mostra as redes existentes no teu ambiente. Nós temos o agendamento de reboot, caso você precise programar o equipamento para reiniciar em alguns minutos. O Ping e o Traceroute, que são funções de rede para troubleshooting. O analisador do espectro aqui, que vai te mostrar como está a utilização do espectro eletromagnético no teu ambiente. E agora, nós já conhecemos então, de maneira geral, como estão posicionadas as funcionalidades aqui dentro do meu sistema de gerenciamento do APC 5M90. Já fiz a minha análise aqui nas ferramentas, estou pronto então para fazer a configuração do meu Access Point. Depois de ter conectado algum cliente em sua base station, você vai perceber aqui em status informações que ao invés de 0 clientes, ficará aqui 1 cliente, 2 clientes, 20 clientes, 30 clientes, né? E ao clicar nesse botão, você vai ver uma tabela relacionando para cada cliente conectado o seu MAC address, o endereço IP, a identificação do equipamento, o nível de sinal, a relação sinal-ruído, a taxa de dados que o Access Point está transmitindo e o tempo de conexão daquele cliente com o Access Point. Aqui em gráficos, eu também já começo a ter algumas informações, à medida que o tempo vai passando e o rádio vai coletando essas informações. Pessoal, é isso que temos para mostrar para você aqui. O nosso enlace já está operando, como vocês podem ver. Agora basta fazer o alinhamento da antena para obter o melhor nível de sinal possível e menor nível de ruído possível. Então, feito o unboxing e a configuração em bancada, nós temos aqui um exemplo de um equipamento fixo em campo. É interessante que você entenda o benefício de ter um equipamento com antena integrada, onde o rádio, a antena e a linha de transmissão estão num único enclosure. Isso facilita muito a sua instalação, como você pode ver aqui. Você evita aqueles cuidados que precisamos ter com pigtails, a conexão dos cabos e o isolamento deles. O equipamento também conta com um terminal GND para aterramento e a tecnologia ela é homologada para fazer a seleção automática da potência. Muito bem, pessoal.
alcançamos os objetivos desse vídeo demonstrativo, então, que era facilitar a sua vida ao instalar enlaces ponto-multiponto, usando o nosso produto APC 5M90. Demonstramos para você toda a interface de configuração e instalação desse equipamento de uma maneira geral, um overview para que você possa fazer a sua instalação e configuração de maneira bem feita. Se desejar aprofundar ainda mais o seu conhecimento, dê uma olhada nos cursos que nós oferecemos aqui no ITEC, através do site intelbras.com.br/itec. Acesse também o nosso hot site redesoutdoor.intelbras.com.br. Lá dentro nós temos uma wiki com uma gama enorme de conteúdos preparados para você absorver o conhecimento, aprofundar e entender bastante como funcionam os nossos rádios. Nós temos também um hot site exclusivo para você que é provedor de serviços de internet, que é o www.intelbras.com.br/provedores. Então fique sempre de olho nas novidades, nas atualizações de firmwares, datasheets, casos de uso dos produtos, dentre outros. Se desejar, se você já tiver um produto e desejar algum tipo de auxílio, entre em contato com o nosso suporte pós-venda. A Intelbras levando tecnologia até você.